Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 13, verso 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo e chorou sobre ele. Meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros. Meu irmão, prontamente Eliseu atendeu o clamor, mas eu queria falar um pouquinho aqui. Eliseu aparentemente era o mais fraco. Por quê? Porque ele não tinha o governo, ele não tinha o comando militar, ele não morava no palácio, mas ele estava ali na sua casa padecendo de uma enfermidade. Mas a palavra diz que o vaso é de barro, mas a essência, Cristo em nós, é um tesouro. Nós cantamos aqui, Cristo te adoro, só tua graça para nos perdoar. Meu irmão, Cristo habita em nós, e Cristo habita na sua igreja. Este lugar aqui, por mais limitado ou vulnerável que pareça, talvez ali no palácio, na Praça dos Três Poderes, Congresso Supremo, ou o Palácio do Planalto, dá uma sensação de poder, mas quando você chega na igreja tem um poder muito maior do que o poder econômico, do que o poder político, do que qualquer poder que há na face da terra. E a hora que as coisas apertam e que os temores vêm, a medicina não tem solução, o dinheiro não tem solução, os conflitos vêm como veio para Jeorão, nós temos, sem nenhum temor, sem nenhuma dificuldade, correr para a casa de Deus, porque a casa de Deus é uma casa de oração, e por mais simples e vulnerável que ela pareça, é onde a autoridade, é onde a chave do reino, é onde o poder de Deus é liberado. Aqui Deus pega alguém sem expressão, sem oportunidade, aqui Deus pega o improvável e faz ele ocupar um palácio, e faz ele ocupar cargos de influência, e faz ele adquirir poder econômico. Mas nós temos que sempre entender que o poder vem de Deus, que a resposta está em Deus, que a resposta está em Cristo e na casa de Deus. Quantos podem dizer amém por isso? A igreja, ela exerce a cidadania dela, é claro, como cristãos somos cidadãos, mas como igreja nós somos uma instituição que é muito maior do que qualquer poder econômico, qualquer poder político. A igreja enfrentou o Império Romano, a igreja enfrentou tantas tempestades, ela passou tantos séculos, passou tantas gerações, e ela continua libertando, curando, salvando, batizando, como hoje nós batizamos mais pessoas aqui, transformando, tirando das trevas e levando para o reino da luz. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Se adquirir riquezas, não ponha nela o seu coração. Se adquirir nome, fama, influência, tudo passa, meu irmão. Mas o reino de Deus é eterno. A concupiscência deste mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Eu e você estamos aqui buscando em Deus a resposta, a sabedoria, a direção, a cura, os milagres. Enfrentamos uma pandemia, graças a Deus pela igreja. Quantos podem dizer isso? Graças a Deus por Cristo, graças a Deus pela palavra, porque enfrentamos a pandemia, passamos e nós vemos Deus realizando sonhos, projetos, abençoando lares. Hoje batizamos alguns dogmas pré-adolescentes, coisa linda. Batizamos outras pessoas também, já na fase adulta, que coisa linda. O Evangelho não para. Fala para o seu irmão, o Evangelho não para.
Levanta as mãos e fala: o poder de Deus está sobre este lugar, que eu não posso olhar para a aparência, mas que eu posso olhar para a palavra, para a autoridade que está sendo liberada. Meu irmão, se Eliseu, como é que chama aqui o rei? Jeoás, é tanto nomes diferentes, né? E parecidos. Se Jeoás fosse olhar, talvez os conselheiros dele: o que você vai fazer na casa de Eliseu? Por que você vai buscar Eliseu? Ele está em uma doença, ele está quase morrendo. Mas ele sabia que o poder de Deus estava ali. Ele não olhou para a casa de Eliseu, ele não olhou para a aparência de Eliseu, ele não olhou para o vaso de barro, mas ele sabia que o nome de Deus estava ali, que a autoridade e o poder de Deus estava ali. E eu quero te dizer, a autoridade de Deus está sobre a igreja, sobre nós, sobre você, para abençoar o seu lar, para abençoar a sua vida profissional, para superar resistências, dificuldades, vencer momentos difíceis e não desviar em momentos de bonança e de fartura. Então ele chegou: meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros. Eliseu não precisou nem que ele falasse. Meu irmão, Eliseu estava esperando. Eliseu clamava por Israel, Eliseu amava Israel, Eliseu estava triste de ver a destruição dos sírios contra Israel. Meu irmão, a igreja não odeia as pessoas que estão fora do templo. A igreja tem que orar, a igreja tem que interceder. A igreja não tem inimigos de carne e osso, a igreja tem inimigos espirituais. E quando vemos alguém na droga, e quando vemos alguém enganado, dominado pelo inimigo, nosso foco é libertar, é pregar, é liberar a palavra, é restaurar aquela vida em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém por isso? Porque nós não nascemos aqui, nós conhecemos o Senhor. Alguém pregou a palavra: ah, mas eu sou filho de pais cristãos. Teus pais pregaram a palavra para você, que privilégio. Quantos podem dizer amém? Se você não teve, alguém pregou, ou veio a rádio, ou veio a TV, ou veio um irmão fervoroso, ou veio um evento na igreja, como Atitude, o Docmus faz, como Geração faz agora, e as crianças vêm e trazem os pais, e a palavra é liberada, e a pessoa é alcançada. Eliseu, ele não odiava Israel, apesar do pecado, apesar da rebeldia de Jeoás. Ele queria ver o rei liberto, ele queria ver a nação liberta. E quando ele viu um sinal de arrependimento, um sinal de quebrantamento, quando ele viu ele buscando, ele sabia a autoridade, ele sabia a palavra, ele tinha a direção. Neste lugar tem autoridade, neste lugar tem a palavra, neste lugar tem a resposta para você, para a sua casa, para qualquer nível de autoridade e de pessoas, em nome de Jesus. Prontamente, ele falou: toma o arco e flechas. Ele tomou o arco e flechas. Meu irmão, Jeoás, ele estava dominado pelo medo. Ele ouviu falar dos sírios, ele ouviu falar do exército dos sírios, ele ouviu falar da violência, da maldade. Ele ficou dominado pelo medo, mas aí Eliseu falou: quebra este medo, resiste a esse medo, pega o seu arco, pega a sua flecha, lute por aquilo que você crê, lute pela sua casa, lute pelos seus filhos, lute pelo projeto de Deus na sua vida e na sua família. Deus tem nos abençoado tanto em Brasília, como Deus nos abençoou esse ano. Quantos podem dizer que Deus te abençoou este ano? Mas não foi sem luta,
Não foi sem pegar o arco, não foi sem pegar a flecha, é perseverando, é orando, é jejuando, é separando a vida para Deus, é levando a palavra, é enfrentando os temores. Ele falou: não fica aí, prostrado, não fica aí chorando, não fica aí tremendo diante dos sírios. Pega o seu arco, pega a sua flecha. 16, disse ao rei de Israel: retese o arco, e ele o fez. Meu irmão, Deus quer você com arco e na flecha na mão. Quem vai pegar o seu arco e a sua flecha? Às vezes o inimigo parece tão grande, às vezes as circunstâncias, elas vêm para nos abater, para nos entristecer, traições, frustrações, decepções, mas você sempre tem a palavra, você sempre tem a oração, você sempre tem as mãos da igreja para colocar sobre as suas mãos, para te dar a direção, para te dar a palavra, e você vai superar todos os momentos difíceis que você tem enfrentado. Você tem que estar na igreja, você tem que estar recebendo a palavra, você tem que pegar o seu arco, a sua flecha. Às vezes chegamos aqui abatidos, chegamos aqui cansados, chegamos aqui encurvados, mas aí vem a oração, vem o louvor, vem a palavra, e a palavra fala: pega o seu arco, e o Espírito fala: pega a sua flecha, levanta a sua cabeça, abre a sua boca, estende a sua mão, ora, repreende, profetiza, e você começa a entesar o arco, você começa a esticar a corda, e o diabo vê, e ele começa a tremer, e o inferno começa a tremer, porque mais do que ninguém, Satanás sabe que tem poder de Deus neste lugar para te abençoar, para abençoar sua casa, para abençoar sua família, para abençoar sua vida. O profeta foi ministrando para o rei, falou: cadê o seu arco? Pega aí. Cadê a sua flecha? Pega aí. E ele falou: pega o seu arco, põe em posição de combate, retesa, estica a corda, retesa o seu arco, e ele o fez. E então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Levanta as duas mãos, fecha os olhos. A igreja, através da palavra profética, Deus vai colocar as mãos dele sobre as suas mãos. Davi fala: Deus adestra as minhas mãos para vitória. Com a força de Deus, eu reteso um arco de bronze. Meu irmão, às vezes tem bronze, às vezes tem resistência, mas as mãos de Deus estão sobre a sua. Fala agora em nome de Jesus. Eu declaro: a minha força está em Deus, e com a força de Deus, eu vou tomar as minhas armas, e eu vou vencer os demônios que querem me resistir, em nome de Jesus. Fala para o seu irmão: sentiu a mão de Deus? Quem sentiu a mão de Deus sobre a sua? Levanta a sua mão assim, a sua mão direita. Fala: estando o Senhor à minha direita, não serei abalado, não temerei. Os adversários que vêm contra mim, eles tropeçarão e cairão em nome de Jesus. Retesa o seu arco, e ele pôs as mãos sobre as mãos do rei. E ele falou: agora abre a janela para o oriente. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Ele falou: flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Fala comigo: até os consumir. Meu irmão, você vence Golias com a pedra na testa, mas tem que pegar a espada e cortar a cabeça. Davi derrubou Golias, depois ele pegou a espada de Golias e cortou a cabeça. Se você não cortar a cabeça, Golias levanta e vai tentar te intimidar e te amedrontar de novo. Quem entende o que eu estou falando? Não se satisfaça
com uma vitória parcial. Leve até o fim, fecha da vitória contra os sírios, porque ferirá os sírios em Afeca até os consumir. Deus está te dando uma palavra hoje. Os demônios que têm resistido a alguma área da sua vida, você vai enfrentar, você vai vencer, e eles não mais se levantarão para te atormentar e para te intimidar, em nome de Jesus. E a palavra diz, disse ainda, toma as flechas, e ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra, e ele aferiu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e falou, você deveria ter 5, 6 vezes ferido. Então você feriria os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Verso 20. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, olha que coisa interessante. Um bando dos moabitas costumava invadir a terra à entrada do ano. O negócio estava fácil não, né, irmão? Fala para o seu irmão, o negócio não está fácil não, né? Eram os sírios de um lado, sírios, né? Eram os sírios de um lado e os moabitas do outro. Quem está vivendo? Sírios de um lado, moabitas do outro. Só pisca os olhos para ele não perceber. Na época que os moabitas começavam a invadir a terra à entrada do ano, sucedeu que enquanto alguns enterravam um homem, estavam levando, como é que chama? O esquife que fala, carrega, esquife, né? Com o morto sobre a maca nos ombros, para enterrar. Mas aí os midianitas invadiram e pegaram o velório acontecendo, o sepultamento acontecendo. Então apressadamente lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu e o homem se levantou sobre os pés. Quem pode aplaudir ao Senhor? Tem tanta unção em Deus, na palavra de Deus, que a memória de Eliseu ainda estava liberando milagres. Sabe o que significa? A sua oração vai muito além. A oração de Davi, a obediência de Davi, a atitude de Davi para com Deus, levou Deus a abençoar milhares da descendência de Davi. Mesmo depois de morto, Eliseu ainda tinha sobre o sepulcro dele unção de Deus. Fala comigo, a igreja não morre. Fala, a palavra profética não morre. Quando ela é liberada, ela vai cumprir. A sua oração, a sua intercessão neste altar, não importa a sua circunstância, ela foi liberada e ela não vai voltar vazia, ela vai acompanhar a sua descendência em nome de Jesus. Isso é tremendo, é maravilhoso. E alguns estudiosos da palavra dizem que Eliseu, ele realizou 14 milagres, porção dobrada. Elias realizou 7 grandes milagres no ministério dele. Quem quer crer no milagre, que talvez teus olhos não viram, e o diabo fala, acabou a sua esperança, a sua expectativa, mas Deus é poderoso. A oração que você fez no altar não voltará vazia. Está lá sepultado, a sua esperança está enterrada, mas a sua oração está ali, e Deus vai levantar e vai restaurar a esperança que estava morta, em nome de Jesus. Deus não falha, Ele nos surpreende. Quem crê que Deus surpreende? Deus nos surpreende de maneiras extraordinárias. Deus nos surpreende, meu irmão. Às vezes, quando você perdeu a esperança, você vai ficar sabendo de notícias
de orações que você fez aqui em campanhas de Daniel em anos anteriores. Quem crê nisso? E a palavra diz: sucedeu, e o homem levantou e saiu correndo. Quase morreu de novo, né, irmão? Que ele ressuscitou e já teve que correr, que os midianitas estavam lá no encalço dele. Mas aquilo que Deus faz não tem demônio que destrói. Quem pode declarar isso? Quem tem uma obra de Deus na sua vida? Levanta as suas mãos e fala: aquilo que Deus realiza, nem sírios, nem midianitas, nem principados, nem potestades pode anular, em nome de Jesus. Olha aí, olha. Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Joacás. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele, se tornou para ele, por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E ele não quis destruir e não o lançou ainda da sua presença. A fidelidade, a misericórdia de Deus, ela é muito grande. Eu gosto porque lá em Timóteo fala: se somos infiéis, ele permanece fiel. Jesus falou: Pedro, você vai me negar 3 vezes, mas não preocupa não, eu já te perdoei. Depois que você se frustrar e você se arrepender, eu vou te levantar como um grande apóstolo. E foi assim. Ainda que somos infiéis, ele permanece fiel. Mas se o negarmos, ele nos negará. Deus não pune a fraqueza humana, mas Deus não aceita um coração que o rejeita. Quem entende? Se o negarmos, negar não é uma fraqueza, é uma determinação. Vocês concordam comigo? É uma decisão. É falar: eu não quero mais Deus. Mas se nós erramos e falhamos, a bondade e a misericórdia ainda está. Ele está esperando a nossa volta, o nosso quebrantamento, para nos revestir da presença dele. Morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Joacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Joacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás feriu. Quantas flechas ele lançou na terra, irmão? Quantas? 3. Quantas vezes ele venceu o filho de Hazael, o rei da Síria? 3. Tem a parte espiritual, mas tem a parte natural. Enquanto tiver flecha na aljava, você tem que usar, porque senão nós vamos estar negligenciando. Jeoás foi negligente. Jeoás, ele não teve determinação, ele não teve foco, ele perdeu a intensidade porque ele lançou 3 vezes. E ele parou, mas ele tinha mais flechas. Meu irmão, Deus vai agir, mas você tem que esvaziar a sua aljava. Quem entende o que eu estou falando? Quem pode fazer o bem e não faz, está pecando. E se você não faz o bem, o inimigo vem e faz o mal. E esse mal vai te embaraçar e pode destruir o projeto de Deus na sua vida. Enquanto tiver flechas, você e eu temos que lançar. Porque senão, o inimigo que você começou a vencer, se você não usar tudo que você tem, ele vai se levantar. Olha aqui que Jesus disse, ensinou para os apóstolos, palavras dele, Mateus 12, verso 43 a 45. Mateus 12, 43 a 45. Quando o espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos,
procurando repouso, porém não encontra. Por isso ele diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Meu irmão, quando você recebe uma bênção, quando a igreja ocupa um espaço, quando o país recebe uma bênção, quando a sua família recebe uma bênção, não pode ficar a casa vazia. Você tem que colocar a palavra, você tem que buscar mais a Deus, você tem que se consagrar a Deus, porque a casa não pode ficar vazia. Ele fala: voltarei para a minha casa. Meu irmão, se você põe a palavra, se você põe Cristo, se você obedece, se você não deixa a casa vazia, a hora que ele vai voltar, ele vai bater na porta, ele vai falar: essa é a minha casa, e Jesus vai abrir a porta e falar: esta não é a sua casa, agora eu estou aqui, agora esta casa é minha, e ele é o meu filho amado. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? A igreja e eu e você não podemos perder a intensidade, temos que usar todas as flechas da nossa aljava. Alguns têm mais flechas, outros têm menos flechas, mas não deixe as flechas na aljava. Faz aquilo que está ao seu alcance, faz aquilo que está na sua mão, as decisões, as palavras, as atitudes corretas, é preencher o vazio para que o inimigo não volte. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Fala: está amarrado no nome de Jesus. Levanta as 2 mãos, fala: aquele que começou a boa obra em nossa vida, em nossa nação, Ele é poderoso para terminar esta obra. Fala para o seu irmão: pega as flechas. Mesmo cansado, lança as flechas. Mesmo entristecido, lança as flechas. Renova a sua fé, renova a sua força. E ali também, eu lembro, lá em Josué capítulo 18, olha o que aconteceu. Teve um período de grandes conquistas, e eles pararam em Siló e montaram as tendas em Siló. Josué capítulo 18, verso 1. Reuniu toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação. E a terra estava sujeita diante deles. Meu irmão, a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos, que ainda não tinham repartido a herança. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passar para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Meu irmão, quando Deus coloca uma oportunidade para você, e você não entra, o inimigo vai entrar. Quem entende o que eu estou falando? Surge uma oportunidade de promoção, não fique na zona de conforto, entra com fé e Deus vai te honrar. Quem entende o que eu estou falando? Quando as oportunidades vêm, Deus colocou a terra está sujeita, mas estava bom em Siló, estava confortável em Siló, por enquanto, porque o conforto ia acabar. E Deus falou: por que as 7 tribos ainda estão em Siló? Por que elas não foram abrir a picada? Por que elas não foram possuir a terra que eu prometi para eles? E a promessa de Deus: eu serei contigo todos os dias, até os confins da terra. Deus te prometeu: se quiser e me ouvir, comereis o melhor desta terra, sereis cabeça e não cauda. Não se intimide, não fique na região do conforto, coloque o seu arco, coloque a sua flecha, lança as flechas sobre a terra.